Declaro aberta a 64ª extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da terceira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura do Senado Federal. Antes de iniciar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se ao comparecimento espontâneo do Ministro de Estado da Saúde, Sua Excelência, o senhor Ricardo Barros, nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 397, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado, para expor e explicar sobre o tratamento de doenças raras no Brasil. Primeiro, eu gostaria de passar primeiro a palavra ao senador Moca, que é o presidente da Subcomissão de Doenças Raras, para que foi um pedido dele não é uma audiência, isso o ministro veio espontaneamente, depois de várias conversas com a subcomissão. Mas, então, o senador Moca pode brevemente nos dar uma ideia do que foi. Depois, a Sua Excelência, o ministro, terá 30 minutos para fazer a sua exposição e abriremos a de interpelação pelas senhoras senadores e senadores inscritos e da plateia. Quem quiser já mandar alguns questionamentos, pode enviar, que serão todos aqui colocados oralmente e respondidos pelo senhor ministro. Por favor, Patrícia, quem vai buscar as falas? Quem que tiver já a escrita pronta, levanta a mão que nós começaremos a atender. Com a palavra, o senador Moca. Bem, vocês percebem que essa audiência é uma audiência diferente porque ela é regimental, né? A presidente da comissão, senadora Marta Suplicy, preside a sessão e eu venho fazendo reuniões com vocês na condição de presidente de uma subcomissão, né? Eu já expliquei para algumas pessoas que me procuraram, era normal nas nossas audiências o pessoal perguntar para os componentes da mesa. Como é uma audiência pública oficial da comissão, nós, já falei, nós vamos receber as perguntas e vamos fazê-las, né? Aqui para os senadores estão aqui e eu mesmo posso fazer a pergunta para o ministro Ricardo Barros. Eu quero, em nome do ministro Ricardo Barros, primeiro agradecer. Nós fomos ontem numa comissão de senadores e convidamos o ministro para estar aqui. Então, ele está aqui na forma de convidado, ele veio espontaneamente, ele não foi convocado, não teve requerimento para trazê-lo aqui. Ele veio por vontade, ele poderia dizer que só poderia ter essa data o ano que vem, enfim, ele teve a máxima boa vontade e eu quero registrar isso. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que ter uma posição em que nós temos que oferecer soluções conjuntas. Nós não podemos partir para enfrentamentos, porque isso não leva a lugar nenhum. Pelo menos esse é o meu posicionamento, né? Eu acho que tem que ter soluções comuns. Eu sei o drama que cada um de vocês que representam as entidades, ou mesmo a paciente que esteve aqui comigo, eu já fiz questão de relatar para o ministro, ela é portadora de uma doença rara e ela faz uso contínuo. E nesse momento ela não tem o remédio. E ela diz o seguinte, eu estou aqui em busca de uma solução, porque se eu não tiver o remédio, é claro, a tendência dela é cada vez ficar pior e
Deus sabe o que pode acontecer. Então, eu acho que essas coisas são importantes a gente dizer. Eu pediria para vocês, para que a gente se organize, está aqui a Marilene, tem outros funcionários que vão receber os questionamentos e nós vamos, na medida do possível, lê-los aqui, né, para que vocês obtenham resposta do próprio ministro da Saúde. Ele convocou um grupo de auxiliares, inclusive os médicos aqui presentes do Ministério da Saúde, né, para que possam também, numa pergunta de mais profundidade ou de conhecimento técnico, o próprio médico possa responder. Então, Marta, seria isso de imediato e devolvo a palavra à Sua Excelência, presidente. Bem, obrigada, senador. Essa subcomissão tem prestado um serviço relevante, tem escutado as pessoas e, principalmente, tem estado perto dos ouvidos do ministro. Ele tem recebido, tem conversado, tem pensado soluções. Nós sabemos que a situação é gravíssima, pessoas têm falecido, pessoas têm passado dificuldades enormes. Ao mesmo tempo, o secretário de Controle Externo de Saúde do Tribunal de Contas da União diz que os gastos da União e dos Estados cresceram 1.300% devido às demandas judiciais por fornecimento de medicamentos entre 2008 e 2015. Eu acredito que nós estamos realmente numa situação difícil, porque temos o sofrimento das pessoas, temos a dificuldade de não ter recursos para tudo, e é um impasse, né? Hoje eu estava comentando com o ministro que também, hoje eu vi na televisão de manhã, um senhor faleceu no hospital, podendo fazer um transplante, porque não tinha catéter, e não tinha fio, e não tinha não sei o quê. Então, o Brasil é enorme, com enormes possibilidades de demandas, e nós vemos que a saúde é a mais difícil, quer dizer, é a área onde o governo, as prefeituras e a União têm o maior desafio. Nós temos um ministro que está tentando fazer face a tudo, né? Algumas coisas ele já conseguiu superar em termos de economia ministerial, em gastos que podiam ser reduzidos, e agora a gente tem que entender bem como é que nós vamos dar resposta para as pessoas, que são centenas nesse país, que vivem a não possibilidade de ter o remédio. Então, com a palavra, o ministro, por 30 minutos. Depois, nós já recebemos algumas perguntas pela e-cidadania. E as perguntas de vocês devem estar chegando, que eu darei para o senador Moca ler, eu lerei essas aqui. Com a palavra. Senadores também, né? Depois teremos as perguntas dos senadores também. E temos os senadores que podem também, às vezes, ter uma afinidade com... Pode perguntar, né? Sim, para os senadores está sempre aberto a qualquer momento. Com a palavra, o ministro. Saudar nossa presidente Marta Suplicy, o senador Valdemir Moca, que nos ligou semana passada ou retrasada pedindo se poderíamos estar presentes aqui. Nós, com o maior prazer, temos sempre estado abertos ao debate. Já, inclusive, fizemos uma reunião com algumas lideranças das doenças raras no gabinete da liderança do PMDB, por solicitação de outros parlamentares, o senador Cássio Cunha Lima, o senador Marta estava lá também, outros participaram desse debate. Saudar o senador Eumano Ferrer, Garibaldi, Dalírio Weber também, companheiros que estão aqui prestigiando esse evento e demonstrando seu apreço e sua prioridade para este assunto, na medida em que existem várias agendas ao mesmo tempo aqui no Senado, e eles demonstram a sua preocupação, a sua prioridade nesse assunto. O doutor Omar Abdala, que está aqui conosco, é médico, junto com Rafael Nakamura e Carlos Botelho, que estão ali. São 3 médicos que que formam parte do nosso grupo da nossa junta médica, que dá pareceres médicos nos processos judiciais, que antes nós não tínhamos esta avaliação médica dos processos. Os senhores sabem que é dever de ofício do Poder Público recorrer de ofício das decisões judiciais,
e nós agora temos, antes só tínhamos farmacêuticos trabalhando nesta área, agora temos uma junta médica para que nós tenhamos mais segurança dos encaminhamentos que são feitos para o cumprimento das decisões judiciais. Queria chamar o secretário Marco Firmo, por favor, secretário, com licença, presidente, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que venha nos acompanhar aqui na mesa, e vou fazer uma rápida apresentação sobre os temas que está presente nessa audiência, para depois fazermos um debate, os esclarecimentos, o aprendizado necessário que temos feito, recebendo sucessivamente no nosso gabinete a associação de doentes, de vários que nós pudemos encontrar e debater, e discutir e avançar no que foi possível. Então, deixa eu ver para que lado está o computador. É para cá. Deixa eu só ver se está ligado. Aqui, ó. Pronto. Aí. Onde está o computador? Para que lado? Tá ali, não, só aponta para lá. Mas não está funcionando. Então, vamos lá. Alguém me ajuda aí, quem está com o computador, passar, que o passador não está funcionando. Agora deu. Pode passar a próxima. Vamos lá. Nós mudamos de sala, porque o ar-condicionado não está funcionando. Testaram? Pode, quem está com o computador pode passar. Quem está com a apresentação, manualmente. Ah, tá bem. Então, vocês... Eu vou passar, farei a exposição sem as... Eu vou pegar aqui a exposição, vou fazendo... Deu? Muito bem, então vamos lá. Nós temos cerca de 8 mil doenças raras no mundo, né? E nem todas têm protocolos, portanto, a gente tem uma dificuldade de organizar o atendimento para essas todas variáveis de doenças raras, né? 80% são questões genéticas. Então, nós temos que focar muito na questão genética e, por isso, a exigência do exame genético nos processos de dispensação dos medicamentos para doenças raras, né? Nós temos uma quantidade razoável, 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, portanto, temos um volume significativo de pessoas atingidas por doenças raras. O tratamento das doenças é um desafio para o SUS, porque nós temos é uma questão muito complexa, precisamos de profissionais altamente capacitados, vocês que sabem que o problema é diagnóstico, né? Até que se acerte o diagnóstico, as pessoas sofrem tentando encontrar da forma correta a indicação do tratamento. No Brasil, são 267 geneticistas que podem, em todo o país, são poucos, né? Mas são os que nós temos para ajudar nesse processo. A Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com Doenças Raras foi criada em 2014 e garante a atenção básica a essas pessoas. Temos os centros de referência, 7 serviços de doenças raras no Brasil. É nosso interesse e até uma solicitação do senador Moca ampliarmos esse serviço de referência para facilitar o diagnóstico, o acesso das pessoas ao tratamento, a segurança que o paciente precisa e deve ter para o atendimento da sua necessidade. Nós incorporamos 15 exames para diagnóstico de doenças raras, 7 procedimentos e o aconselhamento genético. Então, o SUS está incorporado e, portanto, disponibilizando a todos os brasileiros o acesso à possibilidade do diagnóstico. Estão aí os procedimentos incorporados no SUS, que são disponíveis para que vocês... vou deixar um pouquinho mais de tempo para vocês lerem, mas são
os exames que permitem, inclusive, como eu disse, a confirmação da necessidade do paciente daquele medicamento que é solicitado, para que a gente tenha a segurança de estar ministrando o medicamento adequado para os nossos usuários do SUS ou os que demandam judicialmente. Medicamentos incorporados para doenças raras, nós temos alguns que foram já incorporados e, portanto, estão disponíveis no SUS para todos, com livre acesso. Temos 36 protocolos clínicos de doenças raras e temos mais alguns que estão sendo finalizados. E aí estão disponibilizados os protocolos, né, para que vocês tenham uma ideia do que já está em atendimento. O Ministério está trabalhando em 9 novos protocolos, né, inclusive entre eles a mucopolissacaridose, que é uma das doenças que está mais demandada judicialmente. E estamos incluindo 2 novos medicamentos que passaram na Conitec, né? O indursulfase e também laronidase. E temos mais um que está apresentado, que nós pretendemos aprovar brevemente, né? Como uma solução para a questão, eu propus o pré-nupcial no SUS. Então, nós vamos para todas as pessoas, né, que pretendam ter filhos, né? Nós colocamos o nome de pré-nupcial porque é de mais fácil entendimento para as pessoas, mas podia ser pré-concepcional ou qualquer outra coisa assim. Nem sempre as pessoas casam para ter filhos, ou vice-versa, mas eu coloquei esse nome porque é o mais fácil das pessoas entenderem. Então, as pessoas que pretendam ter filhos poderão procurar o SUS. Nós estamos terminando de formatar esse programa e vamos anunciá-lo. E vão, inclusive, fazer o exame genético, né? Porque tem pessoas que têm propensão genética já, da familiar, para algumas questões, e outras poderão ter pela associação genética do casal que se apresenta. Então, haverá o exame pago pelo SUS para os casais e assim nós pretendemos orientar esses casais no sentido do risco que eles correm na decisão de ter filhos. O Ministério gastou 1,2 bilhão, né, com a compra de 15 medicamentos judicializados, investimos muito nisso. Aí estão os medicamentos que nós compramos, os mais judicializados. O eculizumab é ainda o mais judicializado. No ano passado foram 600 milhões de reais no Soliris, o chamado eculizumab. E aí galsulfase, que é uma que está sendo analisada na Conitec, será apresentada na Conitec, né? Atalureno, esse medicamento foi reprovado no FDA. Ele pediu registro no FDA nos Estados Unidos e foi reprovado, né? No entanto, aqui há uma decisão, por decisão judicial, a indicação. É uma questão que nós vamos discutir, porque eu acho que precisamos... Se não foi à toa que ele foi aprovado no FDA. Então, nós temos que ter um olhar para esta questão, encontrar um outro caminho que seja mais seguro para os pacientes e que dê mais tranquilidade para nós também, porque nós é que estamos patrocinando o fornecimento de um produto que foi reprovado. E assim estão aí os demais que nós estamos processando. Senador Cássio Cunha Lima, que é também como eu falei anteriormente, nos solicitou outra oportunidade, uma audiência que fizemos lá no gabinete da liderança do PMDB. Então, temos as doenças negligenciadas, nós publicamos agora uma chamada pública, que eu vou amanhã anunciar o resultado de alguns medicamentos desses que poderão ser objeto de PDPs, Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, ou seja, serão fabricados no Brasil em parceria com o detentor da tecnologia, com o dono da patente,
para reduzir custos e para agregar conhecimento nos nossos técnicos e pesquisadores. Então, 740 milhões de compras que são feitas estarão possíveis de serem objeto dessa parceria, e amanhã nós teremos o resultado da primeira chamada que foi feita de parceria para o desenvolvimento produtivo, encomenda tecnológica ou offset, que são os modelos que nós criamos para trazer a tecnologia, produzir no Brasil com 30% abaixo do preço do mercado internacional, de modo que temos várias vantagens nesse processo, né? O Spinraza é um medicamento que começou a ser muito judicializado também, R$420 mil o preço de mercado da ampola. Nós fizemos o registro na Anvisa, preço CEMED, e o preço CEMED ficou em R$209 mil a ampola. São 6 ampolas no primeiro ano de tratamento. Então, nós temos, e depois 4 ou 3, dependendo da prescrição, mas este é o medicamento que agora as liminares que estavam colocadas estão com a nossa junta médica que foi criada, avançando para a solução. Então, nós temos procurado facilitar o acesso. O Soliris também reduziu 50%, desde que eu cheguei no Ministério até agora, o preço caiu 50% em negociações com o fornecedor, né, mas que nós precisamos avançar. Então, o Spinraza, por exemplo, ele tem 4 tipos de atrofia muscular espinhal, né, e ele é indicado apenas para o tipo 1, para os pacientes que ainda não necessitam de assistência ventilatória. Então, é preciso entender isso, né? Atrofia muscular espinhal tem um universo de incidências, mas a pesquisa clínica deste medicamento, o estudo foi feito unicamente para a atrofia tipo 1 e só para aqueles clientes que não estão em assistência respiratória, e também é claramente informando que o medicamento não melhora as pessoas, ele apenas deixa, ele impede o avanço da atrofia, mas ele não recupera a atrofia que já foi estabelecida. Então, nessas questões, eu estou sendo muito claro, porque nós precisamos, a sociedade tem que entender que esses medicamentos são, a maioria, experimentais, alguns com um tempo de pesquisa demonstraram resultados para um grupo muito específico, e a judicialização alcança todos. Então, as pessoas que têm qualquer tipo de atrofia muscular espinhal judicializam o Soliris, que não tem estudos e não tem evidências de melhorar o tratamento dessas pessoas. Então, é nesse sentido que a nossa junta médica está trabalhando, nós estamos informando as pessoas, criamos um núcleo de judicialização no Ministério da Saúde, o pessoal da Secretaria de Atenção à Saúde, da SQT, o jurídico, estão todos no mesmo local de trabalho agora, e vocês poderão ter acesso lá a este local, conversar com as pessoas, sem prejuízo, que me pediu o senador Moca, de estabelecer uma área do Ministério que orientará as pessoas com doenças raras. Então, nós vamos ter lá um departamento, ou na SAS ou na SQT, né, que vai ser o ponto focal de vocês para dialogar com o Ministério. Tá certo? Senador Capiberibe, também bem-vindo à nossa audiência. Então, vamos ter um ponto focal, nós vamos estabelecer uma gerência, uma diretoria, para que vocês se dirijam lá e peçam orientações de como acessar os medicamentos. Então, aí está a questão do Spinraza, né, que nós reduzimos o preço 50%, esperamos poder atender com mais tranquilidade. O Soliris, das 414 liminares, nós tivemos 362 localizados. O DenaSUS visitou cada um dos detentores de liminares, 28 não foram localizados, 5 não residem no endereço, 6 recusaram prestar informações, 13 tinham falecido. Então, vocês imaginem, né, que nós temos aí 42 pessoas
né, que estavam recebendo, quase 52 pessoas estavam, um tratamento que custava R$1,5 milhão por paciente ano, e esses medicamentos não voltavam para o Ministério, não. A pessoa morreu, mas o medicamento ia e não voltava mais. Então, nós precisamos cuidar da gestão da judicialização, porque nós estamos falando só nesse caso em R$70 milhões que estavam sendo aplicados indevidamente. Então, eu falo isso no sentido da gestão. Né? Por que Polícia Federal, fraude? Porque 80% das liminares estavam no mesmo escritório de advocacia e a Polícia Federal entendeu que havia algum indício, poderia haver algum indício de ligação entre o laboratório, porque os exames que comprovam a doença têm o carimbo de um convênio do laboratório que fabrica com o laboratório de análises que produz o laudo. Então, o laudo que comprova a necessidade da doença é pago pelo fabricante do medicamento. Então, tudo isso criou uma situação que houve o início de uma investigação, né? Então, nós fizemos uma negociação já com o fabricante, reduzimos 29%, depois reduzimos mais 15%, de modo que hoje esse medicamento está 50% de quando nós assumimos 1 ano e meio atrás. No Conselho Nacional de Justiça, nós fizemos um acordo para preparar laudos, né, notas técnicas de médicos sobre cada um dos medicamentos mais judicializados. Os 50 mais judicializados já têm uma nota técnica do Núcleo de Avaliação de Novas Tecnologias do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, esses dados estão depositados no Conselho Nacional de Justiça e o juiz que pretenda dar uma sentença poderá, se desejar, consultar ou o parecer padrão para cada uma das doenças ou um caso específico, se ele pedir, ele receberá desse grupo. E aí são professores universitários que fazem parte desse grupo, não são todos ligados a instituições públicas, os consultores do CNJ que produzem os pareceres para que o juiz possa dar a sua sentença. Nós pactuamos também, na comissão tripartite, que todos os estados, municípios e União utilizarão o S-Codes, que é um gerenciador de judicialização criado, desenvolvido pelo Estado de São Paulo e que nos cedeu a fonte para o Ministério. Então, todos os estados, municípios e União terão o mesmo gerenciador de judicialização, de modo que poderemos identificar quando uma pessoa demanda contra o Estado, o município e a União, a mesma demanda e, às vezes, recebe dos três o medicamento, né? Então, isso acontece, mas nós não tínhamos não tínhamos ainda vamos dizer, o controle de como uma mesma pessoa demanda contra vários entes da federação. Então, é essa apresentação que eu queria fazer. E, a partir da apresentação, já antecipadamente, pedindo desculpas a, eventualmente, algum desconforto que o sistema de controle da judicialização instalado no Ministério tenha gerado. O núcleo de judicialização se instalou, todos estão numa mesma sala, temos 3 médicos na junta médica, temos farmacêuticos, temos advogados que estão procurando proteger o erário, né, o dinheiro público das fraudes que comumente são praticadas nesta área. Inclusive, no dia que eu fui visitar as novas instalações, uma servidora nossa me relatou, na hora lá, falou: olha, ministro, acabei de receber a ligação aqui de uma senhora que está me pedindo para cancelar o medicamento que nós estamos comprando para ela, que é um medicamento caro, custa R$7 mil a ampola, porque ela foi abordada por um advogado. O advogado disse a ela que parentes dela tinham uma doença e quando um parente tem, todos têm. Pediu a ela para fazer um exame. Esse exame deu um resultado positivo. Ela assinou uma procuração, começou a receber o medicamento, mas ela não se sentia doente, ela não tinha a sensação de que ela precisava tomar aquele medicamento, e ela fez o exame particularmente, né, e não comprovou a doença. Então,
Na verdade, ela foi abordada por um advogado que forjou um resultado de uma análise clínica, que comprovou uma doença que ela não tinha e que provocou, então, a compra pelo poder público desse medicamento caro que ela tomava sem necessidade. E ela ligando, pedindo para abordar, e, evidentemente, para nossa alegria, ela nos orientou sobre as pessoas que estavam promovendo aquele modo de agir contra o interesse público e contra o interesse dela, porque ela estava tomando um medicamento que ela não precisava tomar, né? Isso poderia ter outras consequências para ela. Então, só para vocês entenderem o contexto, eu, como gestor do Ministério, né, reconheço na judicialização um direito que a Constituição nos dá de acesso à saúde, que está lá na Constituição, com a integralidade e com a universalidade, que são conceitos contraditórios. Se há limite de recursos, porque há limite na capacidade contributiva do cidadão, então a universalidade e a integralidade são opositores, se opõem nesse processo. Ou você atende a todos, ou você atende a alguns com muito e vai faltar para outros. Então, nós, na gestão, estamos cumprindo as determinações judiciais. O Supremo Tribunal Federal está julgando 2 recursos, um sobre medicamento de alto custo e outro sobre necessidade de registro na Anvisa para aquisição de medicamentos judicializados. Já temos 3 votos neste processo, está no momento com o ministro Alexandre de Moraes, as vistas que foram pedidas pelo Teori Zavascki, que ainda é ministro. Então, nós esperamos que, ao término desse julgamento, nós temos mais clareza de qual é a missão do SUS, né? Que, para nós, é dispor a todos os brasileiros os 5.800 procedimentos e os 1.060 medicamentos que foram incorporados e que estão disponíveis a todos os brasileiros. É assim que a gente pode avançar. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou abrir agora a palavra primeiro aos senadores para suas perguntas, que serão respondidas em bloco pelo ministro. Depois eu tenho já algumas outras perguntas que chegaram. Então, com a palavra, o senador Moca. Ministro, nas audiências públicas que fizemos anteriormente, evidentemente que, ajudado pelos presidentes que representam entidades aqui, portadores de deficiências raras, e nós identificamos pelo menos 3 problemas que eu poderia dizer que são os principais gargalos, não que fique só nesses 3, mas que são os principais gargalos. O número 1 é o seguinte: paciente que toma um remédio de uso contínuo, ele vem tomando remédio de uso contínuo, aí, de repente, há um desabastecimento, ele para de receber o remédio, ele não foi avisado que pararia de receber a medicação, e a falta de uso dessa medicação contínua vai piorar o estado geral, e Deus sabe o que pode acontecer em um breve espaço de tempo se essa medicação não for retomada. Esse é um problema. Junto com esse, há uma preocupação. O Congresso entra em recesso, vai se fazer um orçamento, esse orçamento só vai ser aberto em março, e esses meses, dezembro, janeiro e fevereiro, eu não sei se vai ser permitido, antes de abrir o orçamento, novas compras de medicamento. Então, tinha que se pensar, planejar e já fazer licitação que pudesse cobrir pelo menos esses 3 meses, antes que o orçamento pudesse ser aberto, para que não haja um desabastecimento de medicamento. Bom, esse seria o principal problema. A maioria das pessoas que estão aqui estão querendo exatamente saber quando que isso vai ser possível
e quando que isso vai ser retomado, principalmente as pessoas que precisam. Há pessoas aqui que são pacientes, que são portadoras de doenças e que disseram a mim, particularmente, que ela veio aqui hoje para saber se ela vai continuar vivendo ou não. Essa é a expressão que ela usou para mim. Bom, desculpe, Marta, mas eu ainda não terminei, né? Segundo problema, seria muito importante que a gente pudesse, e Vossa Excelência já respondeu, criar uma secretaria, um departamento que pudesse juntar pessoas especializadas no sentido de estabelecer realmente um lugar aonde, principalmente, os representantes das entidades pudessem se dirigir e serem informados e estimular em todos os estados, se possível. Eu sei que isso não depende de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência pode contribuir, e cada um de nós, senadores aqui também, no sentido de construir um centro de referência em cada estado, para que a gente possa realmente encaminhar. E o terceiro é a questão da regulação. Nós achamos, e eles acham, que, por exemplo, um colega médico experimentado, né, faz um diagnóstico que a pessoa é portadora de uma doença rara. Aí ela encaminha para o centro de regulação. Mas o outro colega, às vezes não tão especializado, acha que não é e começa a tratar o paciente de outra doença. Nós achamos que isso tinha que ser invertido. Feito o diagnóstico, há uma suspeição muito clara de que o paciente tem doença rara, tem que ser invertido. Ele tem que ir para um centro de referência. Aí, se o centro de referência, onde existem profissionais altamente capacitados, falarem não tem, aí ele volta para o centro de regulação. Mas se ele tiver, ele já inicia ali o tratamento necessário. Eu acho que essa é uma questão até de bom senso. Não sei se os colegas médicos que estão aqui concordam, mas eu acho que essa seria a melhor forma de resolver o problema de uma maneira mais sensata, né? E, terminando, para finalizar os meus questionamentos, que, evidentemente, que nós sabemos que o SUS tem limite, e que existem várias outras pessoas, por outros motivos que não doenças raras, que também fazem uso de medicamentos, que também precisam de um olhar do Ministério da Saúde. Isso ninguém desconhece. O que nós estamos pedindo aqui, de uma forma respeitosa, né, é que o Ministério da Saúde, Vossa Excelência já tem demonstrado sensibilidade para isso. Eu quero parabenizar os técnicos, tanto da Anvisa, como da Conitec, como o pessoal do Ministério da Saúde, que participaram de outras audiências públicas, porque eles foram responsáveis, responderam, foi um debate muito civilizado, e eu queria, nesse momento, aproveitar e agradecer. Eu tenho certeza que essa orientação parte de Vossa Excelência. Mas a verdade é que nós precisamos de um olhar diferenciado para os portadores de doenças raras, porque essa doença rara, além de atingir o paciente, atinge uma família toda. Às vezes, numa família só, existe 2, 3 casos da mesma doença, porque Vossa Excelência mesmo já disse, elas, na maioria das vezes, elas são transmitidas geneticamente. Quero parabenizar a iniciativa do exame pré-nupcial e queria lembrar também o exame do pezinho, que se for feito, ele pode ser feito um diagnóstico precocemente, e ele pode evitar, se o tratamento, quanto mais precoce começar, menos efeitos danosos vão ter esses pacientes. Eu paro por aí, presidente. Eu acho que Vossa Excelência já colocou muito do que as pessoas presentes aqui têm como prioridade, exatamente por ter tido tantas já
reuniões foi muito produtivo, porque as questões estão bem colocadas para o ministro, mas eu vou passar a palavra para o senador Cássio Cunha Lima e os outros ministros, os outros senadores. Depois tem também 3 perguntas do senador Romário, que está recebendo uma comenda e não pôde estar presente, está muito desgostoso com isso, mas mandou por escrito, depois eu vou colocar. Senador Cássio Cunha Lima. Senadora Marta, senador Moca, ministro Ricardo Barros, doutor Marco Antônio, doutor Omar, senadores aqui presentes, telespectadores da TV Senado, e a minha saudação a todos os representantes dos pacientes com doenças raras aqui a esta comissão. Senhor ministro, Vossa Excelência já, de forma muito gentil, registrou o nosso último encontro na vice-presidência do Senado, onde manifestamos preocupações em relação ao tema dos brasileiros e brasileiras que são portadores de doenças raras. E, naturalmente, todos nós reconhecemos o esforço de Vossa Excelência e do Ministério da Saúde no que diz respeito à racionalização dos gastos, à economicidade, como determina a nossa Constituição na despesa pública e, naturalmente, o combate à fraude. Ninguém aqui está para defender fraude, nem tampouco gasto que seja excessivo ou desnecessário. Portanto, toda iniciativa de negociação que foi relatado por Vossa Excelência há poucos instantes recebe o nosso aplauso, recebe o nosso reconhecimento. Ocorre, senhor ministro, que está acontecendo algo que precisa, de fato, de uma solução, que é o desabastecimento. Enquanto a negociação ocorre, o desabastecimento leva à morte. Ontem mesmo tivemos, infelizmente, mais um óbito de uma conterrânea nossa do Ceará, conterrânea como nordestina, claro, a senhora Antônia Lucinda da Silva, portadora de HPN, faleceu porque estava há 4 meses sem receber o medicamento. Infelizmente, fez 4 paradas cardíacas e veio a óbito. Não faz muito tempo que na Paraíba, Mateus Queiroz de Farias, de 21 anos, faleceu, ele como portador de MPS. Então, o fato é que está havendo entre a disposição, a luta, que nós sabemos que é árdua do Ministério, no que diz respeito à aquisição dos medicamentos, e um gap, uma separação em relação à efetiva entrega. Então, a pergunta que lhe faço, pedindo desculpas porque eu estava numa outra audiência no Banco do Brasil e quando cheguei o senhor já tinha iniciado sua fala, é de fato sobre esses medicamentos especificamente que estão em falta, a normalização da entrega. Esse é uma reivindicação constante dos portadores de doenças. No caso da MPS, especificamente na Paraíba, o estado que eu aqui represento com muita honra, nós já estamos há vários meses sem medicação, temos pacientes com tratamento descontinuado e, por fim, o cumprimento das próprias decisões judiciais. Nós estamos recebendo notícias dos pacientes que muitas decisões judiciais, ordens judiciais, não estão sendo cumpridas pelo Ministério. Portanto, isso leva também a um sofrimento e uma angústia maior. Então, a pergunta que faço é qual a providência que o Ministério está tomando sem abandonar a necessidade de combate à fraude, sem se distanciar da negociação que leve o barateamento do custo dessas medicações, mas a providência efetiva para evitar o desabastecimento. É o desabastecimento, a descontinuidade nos tratamentos que traz angústia, sofrimento, dor, desesperança e morte. É isso que tem acontecido no Brasil. Então, é preciso que o Ministério, sob o comando de Vossa Excelência, possa nos trazer uma palavra nesse instante de tranquilidade em relação à regularização desse fornecimento para que nós possamos abrandar, minimizar a dor de todas essas pessoas portadoras da doença e dos seus familiares. Como se não bastasse ter uma doença que é rara, de difícil tratamento, de difícil convivência, ainda vem uma angústia suplementar. É uma dor a mais que essas pessoas passam a sofrer, a incerteza se amanhã estarão vivas. Então, é o clamor que fazemos mais uma vez, o apelo, confiando na sensibilidade de Vossa Excelência,
na dedicação da equipe que o senhor comanda, para que nós possamos ter, em caráter definitivo, senhor ministro, uma resposta sobre esse problema do desabastecimento que leva a desesperança e morte a muitos brasileiros. E, por fim, né, solicitar que, dentro dos planos de ação do Ministério, Vossa Excelência possa adotar providências no sentido de disponibilizar no Sistema Único de Saúde os exames que são necessários para o diagnóstico das doenças raras, que nem sempre estão sendo disponibilizados pelo SUS, assim como a sequência de exames para o devido tratamento terapêutico. E, por fim, uma reivindicação que também é antiga, da formulação de um cadastro único dos doentes raros no Brasil. O Ministério não tem ainda essas informações e seria de grande utilidade, porque resolveria boa parte dos problemas de judicialização se no sistema SUS, com os instrumentos de informática que estão disponíveis hoje, pudéssemos iniciar um processo de cadastro, um cadastro único dos doentes raros brasileiros. Desde do seu diagnóstico, eu tive a felicidade, né, e vou concluir, senadora Marta, eu tive a felicidade de ser pai há 15 dias. Há 15 dias nasceu o Vinícius. E eu fiquei impressionado porque quando eu fui pai. No tempo de ser avô, eu fui pai. Mas, né, então, fiquei impressionado porque na hora em que eu fui fazer o registro civil de nascimento do Vinícius, ele já tem um CPF. É impressionante, quer dizer, para ter o CPF, que naturalmente se virá para cobrar imposto, o Brasil, o Estado brasileiro sabe fazer. Então, a essa altura, com 15 dias de vida, o pequeno Vinícius já tem um CPF. É preciso que o Estado brasileiro tenha a mesma eficiência que tem para cobrar imposto, para salvar vidas, para cuidar do nosso povo, para cuidar da nossa gente. Que possamos ter a mesma eficácia para cadastrar, né, a pessoa física para pagar imposto, para identificar uma doença rara, para salvar vidas, para cuidar do nosso povo, para cuidar da nossa gente. Então, é o apelo que faço a Vossa Excelência para que nós possamos ter também esse cadastro único que salvará muitas vidas no nosso Brasil. Muito obrigado. Uma ideia bastante positiva essa do cadastro único. Acho que pode dar um diagnóstico, inclusive das doenças com maior incidência, é importante. Eu vou ler as perguntas do senador Romário. Qual a razão do descumprimento de decisões judiciais perante a ação de pessoas com doenças raras e graves que estão sem medicamento sob risco de morte? Segunda, quantos pacientes com doenças raras estão sem medicamento para tratamento adequado? É isso, sem cadastro nós não vamos saber quantas, né? Mas vamos ver, talvez o ministro tenha alguma ideia. Quem responderá civil e criminalmente pelas mutilações, perda de órgãos ou funções e mortes de pacientes com decisão judicial e sem o remédio depois de regular período de tratamento? Essas são as perguntas do senador Romário, que não pôde estar presente aqui hoje. E passo a palavra, se algum mais senador quiser responder, senão eu já passo a palavra. Se quiser perguntar, desculpe. Senador Garibaldi, então, com a palavra para fazer as suas perguntas. Eu quero cumprimentar a nossa presidente, senadora Marta Suplicy, cumprimentar o presidente da Subcomissão de Doenças Raras, senador Valdemir Moca, o doutor Omar, o doutor Marco Antônio, e cumprimentar o ministro da Saúde, doutor Ricardo Barros, que espontaneamente veio até aqui para prestar essas informações, esse esclarecimento. Se as minhas perguntas redundarem em alguma repetição, eu peço perdão, mas o que eu teria para perguntar é que nos protocolos para atendimento de pacientes com doenças raras está prevista a dispensação de medicamentos de alto custo normalmente produzidos fora do país. A segunda pergunta, senhor ministro, esses protocolos prevêem a atenção a familiares de pacientes com doenças raras? E a terceira, durante a exposição do ministro, eu acho que ela está, pelo menos, quase que respondida, é que existe por parte do Ministério da Saúde incentivo à pesquisa em doenças raras no ponto de vista de capacitação de profissionais de saúde da rede pública
e do desenvolvimento de novas terapias. Agradeço à presidente a oportunidade de fazer essas perguntas. Obrigada, senador Garibaldi. Com a palavra, o senador Dalírio Berger. Queria cumprimentar, digamos, a senadora Marta Suplicy, que preside, digamos, a Comissão de Assuntos Sociais, e, em especial, também o cumprimento ao Valdemir Moca, que sugeriu a formação de uma comissão, de uma subcomissão, exatamente para tratar de um assunto tão delicado e tão importante para a vida de 13 milhões de brasileiros. Desta apresentação do nosso ministro Ricardo Barros, a gente sabe que o atendimento àqueles que hoje são portadores é extremamente importante, porque de fato se mexe com a permanência de qualidade de vida, uma vez que muitas vezes a cura é impossível. No entanto, digamos, quero crer que, tendo em vista que 80% das doenças raras são de origem genética, esta iniciativa do Ministério da Saúde, no sentido de fazer com que o exame pré-nupcial seja oferecido pelo Sistema Único de Saúde, é uma medida extremamente importante. O resultado, digamos, ele virá já no curto prazo, uma vez que, se é possível evitar-se, evitar o nascimento de pessoas em função da relação entre marido e mulher, na procriação, nós podemos, lá na frente, diminuir consideravelmente, digamos, o sofrimento dos que são portadores de doenças raras, de suas famílias e da própria sociedade, que neste momento está empenhada no sentido de encontrar soluções para esse grave problema. Então, eu gostaria de perguntar ao ministro se será feita, digamos, uma grande campanha no sentido de fazer com que se informe, os casais da possibilidade e da necessidade imperiosa de fazerem esse exame pré-natal ou pré-nupcial, porque ele é, de fato, a grande ação no sentido de diminuirmos o contingente de brasileiros acometidos por doenças raras. Senhora presidente, posso fazer minha rápida Obrigada, intervenção? senador Dalírio. Com a palavra, o senador Eumano Ferro. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, presidente dessa comissão, e o faço também na pessoa do nosso Moca, presidente da Comissão Especial de Doenças Raras. Cumprimento especialmente o nosso querido e estimado ministro, Ricardo Barros, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais técnicos, assessores do Ministério da Saúde. Queria, meus colegas senadores, apenas fazer um registro. Há pouco mais de 3 semanas, nós recebemos aqui o Gelris, de Sumaré, em São Paulo, está aqui o primeiro, na cadeira de roda, sobrevivente, com 22 anos, da atrofia, da AMB, atrofia muscular espinhal. 2 irmãos partiram e ele sobrevive aos 22 anos e está fazendo um movimento nacional de mobilização, sensibilização de todos nós, autoridades, parlamentares, etc. O ministro foi muito feliz na expulsão dele, inclusive quando deteve-se um pouquinho mais sobre a AMI, inclusive respondendo parte do que eu teria a colocar aqui. Entretanto, o Gelris, pela segunda vez nesses últimos 20 dias, vem aqui a Brasília. E o sonho dele era ter uma conversa com o ministro. Mas eu pediria, digamos, à mesa, à presidência da comissão e da subcomissão especial, que, após os senadores, nós ouvíssemos 5 minutos de um testemunho que o Gelris daria aqui para todos os presentes. E creio que, dessa forma, ele externaria muitas mais preocupações, aliás, problemas bem focados com relação a essa doença rara, a AMI. Então, é um apelo que eu faço. Eu poderia me estender mais, mas seria o meu restinho de tempo para o Gelris. O ministro está sugerindo algo que eu acho que pode ser mais especial, que ele possa ser recebido no seu gabinete, que eu acho que aí poderá ser mais profundo. Será a audiência que ele pediu. Será a audiência que já foi solicitada e que poderá
Tem alguma ideia de quando isso pode? Hoje. Então, acho que vai ser mais profícua essa conversa. Bom, agora, se algum senador ainda deseja fazer uso da palavra, se não, passo ao senador Cássio, que lembrou de alguma pergunta. Eu recebi uma solicitação para 3 perguntas que eu vou fazer a leitura e, de forma muito objetiva, acredito que o ministro poderá respondê-las. Everton, que é o pai do Patrick. Sim. Patrick é uma referência na luta dos portadores raras, assim como também o doutor Marcelo Queiroga, que me enviou as perguntas. Ministro, o senhor considera que a incorporação de medicamentos órfãos deveria obedecer uma lógica própria de avaliação ou deve ser objeto de uma avaliação similar aos medicamentos usados para as doenças prevalentes? Então, a pergunta é se deveria ter uma lógica específica. Tá? A segunda pergunta, tramita no Senado o PLS 415 de 2015, que versa sobre a avaliação de tecnologias em saúde. Esse projeto determina, entre outras providências, que se determine os parâmetros de custo e efetividade que deveriam ser considerados para a incorporação de tecnologias no Brasil. Com base nessas premissas, gostaria de saber se, na opinião de Vossa Excelência, a incorporação dos medicamentos órfãos deveria ter uma razão de custo e efetividade incremental mais elevada para a sua inclusão do SUS. E a última pergunta, quanto o Estado brasileiro estaria disposto a pagar para manter um portador de doença rara livre de internações e de eventos graves durante um ano? Se existe um parâmetro de um limite de gasto por paciente de doença rara. Agradeço, presidente Marta, pela disponibilidade das 3 perguntas. Passo a palavra agora ao ministro Ricardo Barros. Bem, primeiro agradeço profundamente aqui a presença das pessoas. Eu não tinha recebido ainda a sua solicitação de audiência, mas já recebi vários, inclusive o Patrick, no meu gabinete umas 3 vezes, uma delas acompanhado pelo senador Cássio Cunha Lima, que já foi várias vezes no gabinete tratar dessa questão. E eu estou sempre à disposição. A nossa equipe é muito interessada em entender cada vez melhor a necessidade que tem as pessoas com doenças raras. O senador Moca propõe... primeiro, eu quero fazer um elogio aqui ao senador Moca, porque ele teve a oportunidade de receber em seu gabinete diversas associações, discutir longamente com técnicos nossos do Ministério, da Conitec, da Anvisa, e aí a discussão é uma discussão objetiva, no sentido da dificuldade, das condições legais de atendimento, das condições técnicas de atendimento, e na verdade, esse é o debate produtivo, senador Moca. Então, queria fazer um elogio a esta sua dedicação de tempo para que as associações e os técnicos discutam, porque é isso que responderá à velocidade da incorporação, da disposição dos medicamentos e do efetivo entendimento da área técnica do Ministério de que aquela dispensação, de fato, vai ajudar a pessoa a ter ou mais qualidade de vida ou a cura, eventualmente, de uma doença. Sim, avisa lá. Eu tenho uma audiência com o presidente 10h30, mas vou atrasar um pouquinho. O uso contínuo, você falou das pessoas que têm uso contínuo. Então, de fato, quando nós criamos o núcleo de judicialização, houve uma revisão de todos os processos e as associações de doentes que frequentam lá o nosso núcleo de judicialização, elas nos estabelecem prioridades, né? Então, a nossa equipe, o doutor Abdala sabe, ela trabalha revisando todos os processos, mas atende às prioridades que as associações colocam, sempre com a celeridade possível. Então, nós ouvimos as associações para poder dar agilidade a determinados processos em que a situação do paciente necessita. O orçamento para compras antecipadas, nós em tese, adquirimos os medicamentos por um período
Antes adquirimos para 1 ano, agora adquirimos para menos período, porque nós temos percebido que, infelizmente, nem todas as liminares se sustentam, então nós estamos comprando por um período menor, nós fazemos remanejamento de estoque de medicamentos para atender às demandas, há um impedimento que nós estamos discutindo, né, uma orientação da AGU, que só pode comprar para uma determinada, que cada decisão judicial tem que ter uma compra de medicamento específica, que você não pode comprar um volume e atendendo conforme chegam as determinações judiciais. Eu discordo disso, eu acho que nós temos que ter uma capacidade de gerenciar, de ter estoque, de ter disposição, disponibilidade do medicamento, de ser ágeis na medida do possível e de ter também o retorno daqueles medicamentos que, eventualmente, dispensados a uma pessoa, são recolhidos, ou porque não fizeram o efeito devido, ou porque a pessoa faleceu, ou porque qualquer razão, sempre que há um óbito de alguém que está recebendo um tratamento contínuo de medicamentos de alto custo, este medicamento, esse saldo de medicamento que permanece na casa do paciente é de valor econômico muito elevado e pode ser proporcional atendimento ágil de um outro paciente que recebe uma decisão. Então, senador, dentro da nossa burocracia portuguesa, nós temos que conseguir poder gerenciar o conjunto da demanda de judicialização e não ficar presos a cada paciente, tem que ter um processo de compra separado, uma compra separada, né, que isso não ajuda o processo nem de compra de escala, para baixar preço e aumentar o acesso, né? O ministro não busca baixar preço por outra razão que não poder atender a mais pessoas. Quanto mais barato o medicamento, mais pessoas são atendidas. Então, nós temos um problema burocrático que precisa ser superado para que a nossa capacidade de ter estoques desses medicamentos, de dispensar livremente o medicamento, possa ser usada. Tem até quem entenda na nossa Advocacia Geral da União que o medicamento que um paciente não utilizou, porque foi a óbito ou por alguma outra razão, não pode ser destinado a outro. Que aquele que ganhou uma liminar tem que ter a compra específica para ele, né? Isso não me cheira bem até, mas, infelizmente, são regras que nós precisamos, eventualmente, até legislativamente alterar. Eu estou procurando negociar uma maneira de avançar na gestão. O ponto focal que o senador Moca coloca, nós vamos disponibilizar. Já temos um ponto focal, que é o núcleo de judicialização, porque lá eles entendem de tudo sobre isso, mas vamos ter um local administrativo onde as associações possam se dirigir, debater, discutir, agilizar o acesso a essas questões. A regulação é uma outra questão importante, né? Mas, honestamente, senador Moca, diagnóstico de doença rara é mesmo uma romaria, né? É difícil diagnosticar uma doença rara. Então, as pessoas vão ao médico, vão ao outro, tem vários diagnósticos diferentes, até acertar o diagnóstico, conseguir o exame, o médico pediu o exame certo, que vai comprovar, de fato, aquela necessidade. Nós temos uma dificuldade, porque, como vocês viram, nós temos só 267 geneticistas no Cadastro Nacional de Profissionais do Brasil, para atender toda a demanda dos 13 milhões, né, que o senador Dalírio falou. Então, há, de fato, uma dificuldade na confirmação do diagnóstico, mas, da nossa parte, a regulação será proposta dentro da segurança que deve ser necessária para esse encaminhamento. O pré-nupcial, né, e o teste do pezinho, nós estamos ampliando aí o teste do pezinho para 56 diagnósticos, de modo que a gente possa ter mais segurança para as nossas crianças. O pré-nupcial, então, incluirá exames genéticos pagos pelo SUS preventivamente. O SUS paga hoje desde que haja uma indicação médica. Nesse caso, será feito preventivamente. Várias vezes, o Cássio, senador Cássio, esteve várias vezes em nosso gabinete. A lista de prioridades, senador, nós negociamos com as associações na velocidade da revisão da gestão dos processos. Você falou que teve mais um óbito. Quando nós tivemos no seu gabinete, no gabinete da liderança do PMDB, a seu pedido, também naquele dia foi relatado que havia tido um óbito, e aí a doutora Maria Inês Gadelha, que é nossa servidora do Ministério, uma referência oncologista, uma referência nesta interlocução com todos sobre este assunto, ela foi muito clara naquele momento, dizendo que, claro,
pode haver uma relação, mas não necessariamente. Então, que não se pode simplesmente dizer, olha, esse é óbito, ô senador Arroz de Freitas, tudo bem? Esse óbito aconteceu por este evento específico, mas isso é uma questão dela, médica, técnica, interveio naquela oportunidade falando sobre isso. As compras, como eu falei, por estimativa, né, e não por demanda, precisam ser viabilizadas para a gente ter a flexibilidade. O cumprimento das decisões judiciais está sendo feito dentro de uma ordem adequada e, para nós, evidentemente, do núcleo de judicialização, com a devida conferência dos elementos necessários para o cumprimento da demanda de judicialização. É comum que, senador, a dosagem proposta de uma determinada medicação venha muito alta, fora do padrão da bula, né? Então, isso também é avaliado, porque nós estamos tratando de doença rara, de medicamento de alto custo, e aí vem o médico e manda dar 3 vezes o que a bula recomenda. Então, isso também acaba gerando uma conferência no sistema de cumprimento da judicialização. Ministro, por gentileza, só um esclarecimento, me permita. Pelo que eu entendi, Vossa Excelência disse que uma das dificuldades para atender às demandas judiciais é uma recomendação da AGU de não permitir que o Ministério faça estoque e atenda de per si, caso a caso. Cada decisão judicial, uma compra. Cada decisão judicial tem que ser feita uma compra. Exatamente. Para cada decisão tem que ser feita a compra para aquela decisão. Senador Amorim, bom O senhor não pode ter um estoque daqueles medicamentos que têm mais demanda. E quando a gente recebe de volta de algum paciente que não utiliza mais, também eles não acham que nós não podemos utilizar aquele medicamento para atender outra demanda. Eu estou dizendo porque nós enfrentamos isso dentro do Pedir ajuda do Ministério, inclusive, para que possamos, com iniciativa legislativa nossa, resolver esse problema, que é um absurdo você ficar tendo que atender cada demanda. Então, eu acho que a comissão poderá propor uma solução legal para isso. A nossa equipe está à disposição, os médicos estão aqui, os advogados. Sim. Para relatar a dificuldade, vamos dizer, não é a dificuldade, a regra para o cumprimento. O secretário Marco Firma quer fazer um adendo, por favor. Agora. Verde. Senador, os medicamentos que são judicializados é porque o laboratório não pede o registro na Anvisa nem a incorporação dentro do SUS. Todos os medicamentos de doenças raras que foram registrados na Anvisa e que pediram incorporação ao SUS, eles foram incorporados. Não houve uma única negativa. E também a gente simplifica o processo na Conitec quando não analisa a relação custo-benefício em relação a outro medicamento, que geralmente ele é único naquela doença. Então, é muito mais rápido. Esse ano, os medicamentos que foram incorporados ao SUS foram por uma busca proativa nossa, em cima de uma pressão da indústria farmacêutica, para que ela registrasse na Anvisa e fizesse o pedido ao SUS para incorporação. E por que muitas vezes não acontece isso? Porque as doenças raras são poucos pacientes no mundo e quando ela precifica aqui no Brasil, esse preço do medicamento baixa para o mundo inteiro. Então, eles preferem ficar na clandestinidade, utilizando a justiça, do que entrar na legalidade via Anvisa e Conitec e ser submetido à precificação no Brasil. Então, a lei diz o que não é incorporado ao SUS, nós não podemos comprar administrativamente. Qualquer laboratório que solicitar a incorporação será atendido? Passando pela Anvisa primeiro, será atendido. Com os itos. Está bem, essa é uma declaração importante, Vossa Excelência, porque eu tenho informações de laboratórios que tentam a incorporação e não conseguem. Eu posso garantir que... Não, mas todos os de doenças raras que foram pedidos foram incorporados, todos doenças raras, certo? Sua declaração é muito importante, está consignada. Não houve nenhuma negativa até hoje na história da Conitec, em 5 anos, de rejeitar um medicamento de doenças raras, certo? Agora, não podemos comprar administrativamente quando o medicamento não está legalizado no Brasil. Então, a compra é judicial e é feita a cada caso um processo. Já estamos com vários progressos aqui de encaminhamento. Vamos lá. Eu determinei urgentemente a compra dos processos que recebem as decisões judiciais, mas
eu reconheço que há uma determinação de conferência dos requisitos necessários para o cumprimento da decisão, né? Não é, a pessoa obtém uma decisão judicial, ela não necessariamente essa decisão foi tomada com os requisitos necessários que comprovam a necessidade daquele medicamento para aquele doente, né? E por isso é que há, eventualmente, alguém diz, eu tenho uma decisão judicial, não foi cumprida. Porque, como vocês sabem, é dever de ofício do Poder Público recorrer de qualquer decisão contra o erário. Nós não fazemos isso quando percebemos que o processo está absolutamente completo, formatado, mas precisamos, evidentemente, garantir a segurança do paciente quando disponibilizamos o medicamento. O cadastro único foi uma sugestão do senador, que nós vamos avaliar a possibilidade, como nós estamos informatizando todo o sistema e todos terão sua biometria, todo o seu histórico, todos os medicamentos que recebe, então isso vai ser automaticamente viabilizado com o prontuário eletrônico, no prontuário eletrônico que nós estamos implantando para todos os brasileiros. A Anvisa, inclusive, esta semana aprovou uma resolução dando um rito especial para registro de medicamentos de doenças raras. Então, houve uma negociação e a Anvisa aprovou uma resolução na semana passada, dando esse rito especial para a aprovação desses. Por que isso? Porque muitas vezes não há estudo científico, não há o teste clínico, não há a comprovação efetiva do resultado da medicação, né? Então, esse é o grande questão dos medicamentos de doenças raras. Eles são caríssimos, né? Em alguns casos experimentais, e não tem a evidência clínica comprovada do resultado. Então, para o poder público, né, e para o paciente, há que se ter todo cuidado, porque isso pode representar um risco também, não apenas um risco de melhora, mas também um risco de piora. O senador Romário pergunta por que do descumprimento. Não há descumprimento, a revisão da necessária estruturação do processo, dos requisitos do processo, não há descumprimento de decisão judicial, né? Quanto aos que estão sem medicamento, como eu disse, as associações dos doentes têm nos solicitado prioridade para alguns casos em que o processo anteriormente estava autorizado, na revisão se verificou a falta do laudo ou a falta de algum elemento importante da confirmação do requisito, e aí, enquanto se procura regularizar o processo, alguns doentes que a associação nos informa como prioritários estão sendo atendidos. Nós estamos Ministro, me desculpa interromper, tem uma pergunta. Veio da Renato Travelin, da Associação Unidos pela Cura da AME, é a medicação Spinraza, que Vossa Excelência já colocou, mas ele aqui, eu estou interrompendo porque ele disse que já houve perícia médica, inclusive com a presença da funcionária do Ministério da Saúde, Clarice Petramalli, que atestou que ele possui a doença, que a medicação que já possui registro na Anvisa é a única chance de manter o filho dessa pessoa viva, e tem um processo judicial. Se já houve a verificação, nós determinaremos a compra, sem dúvida nenhuma. O senador Garibaldi fala do PCDT, nós temos, como eu falei, 36 já protocolos de diretrizes clínicas e 9 estão em andamento, e sobre os incentivos à pesquisa, aí nós temos algumas pesquisas sobre doenças raras no Brasil, evidentemente, dentro daquelas chamadas da FINEP, do CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, recursos nossos também do Ministério da Saúde, projetos apresentados nesse sentido são aprovados e estão em andamento. O senador Dalírio fala em manter a qualidade de vida dos pacientes. De fato, a continuidade da entrega do medicamento ela é importante e se dá sempre após a verificação, e o que se propõe aqui é que se mantenha o atendimento enquanto se faz a auditoria. O senador Eumano, né, fala do GELD, né, que estará conosco à tarde lá no Ministério. 1,6 bilhão, senador Eumano, é o que nós, governo federal,
cumprimos de decisões judiciais. Mas no total de estados, municípios e União são 7 bilhões de reais. Então nem nós, governo federal, somos os mais judicializados, né? E temos aqui feito um esforço aí nosso, claro, de como aconteceu com o Espinrasa, dar registro da preço CEMED, baixou metade do preço, e há demandas contra os estados também para este medicamento. Evidentemente, nessas decisões que estão contra os estados, também há um benefício do preço CEMED, que é o preço máximo a ser praticado no Brasil, né? E, finalmente, o senador Cássio aditou mais perguntas sobre a incorporação. Eu já falei que a Anvisa estabeleceu um fast track, que o custo-efetividade é avaliado, claro, para todos os medicamentos, porque quando você incorpora um medicamento no SUS, você está dispondo desse universalmente para todos que demandarem. Então, há que haver previsão orçamentária para a incorporação desse medicamento no SUS. Por isso, as duras negociações que nós fazemos para ajustar um preço que seja possível ser assimilado no orçamento da União. E o limite de gasto por paciente não existe. Não existe limite de gasto por paciente. Uma vez que é iniciado um tratamento, enquanto houver a determinação judicial, nós estamos cumprindo. E nos casos de incorporação também. As pessoas que estão recebendo medicamentos que são incorporados no SUS, enquanto eles estiverem solicitando, através do nosso atendimento descentralizado em estados e municípios, lembrar que o atendimento do SUS é descentralizado, né? Estados e municípios é que praticam as ações de saúde, nós apenas suportamos e rateamos o custo. Nós mantemos o atendimento sem limite de gasto por paciente, porque isso não está previsto na legislação. Uma notícia boa aqui para o senador Cássio, da pergunta que veio via celular. Esse projeto de lei, que é de 2015 de Vossa Excelência, que altera a Lei Orgânica da Saúde, 8.080, para tornar obrigatória a definição em regulamento e a divulgação do indicador ou parâmetro de custo-efetividade utilizado na análise das solicitações de incorporação de tecnologia e determinar a aleatoriedade e publicidade na distribuição dos processos às instâncias responsáveis por essa análise. O relatório, que é da senadora Ana Amélia, já foi entregue dia 9 desse mês e poderá ser pautado, essa é a última do ano, mas na próxima audiência nós poderemos pautá-la e já é uma boa resposta de andamento. Agora, nós temos as perguntas... Presidente. Pois não, senadora Mãe. Senadora Rose... Sim. Pois não, senadora Morim. Obrigado, senhor presidente. Depois a senadora Rose e depois as perguntas do pessoal que está aqui. Obrigado, presidente, colegas senadores, ministro, seja bem-vindo mais uma vez a essa comissão. Ministro, ele termina ali. Ministro, aqui é a senadora Morim. Estou ouvindo, pois não. O senhor tem falado praticamente desde o início da sua gestão do pontuário eletrônico. Nós, como médico, né, Moca, sabemos da importância de um instrumento como esse, senadora Rose, porque assim a gente vai saber quantos somos, aonde estamos, o que temos, que tipo de doença vamos ter, o que usamos, qual o custo, enfim. Com certeza vai ser muito mais fácil, não só para o Ministério gerenciar todas essas situações e, com certeza, atender de forma mais rápida e eficiente todos esses pacientes, sobretudo os de doenças raras, que o número não é tão gigantesco assim, se comparado a outras doenças comuns. E eu lembro que, desde o início da sua gestão, o senhor tem falado muito do pontuário eletrônico, eu sempre ressaltei essa importância. Eu tenho dito que, no dia que o agente de saúde tiver um celular, um computador conectado a um posto de saúde, conectado ao seu secretário, ao secretário estadual, municipal, quem sabe ao Ministério, tudo talvez seja muito mais fácil, Moca, porque vamos saber de tudo em tempo real. Teríamos, na verdade, um censo, não só daqueles ígidos, dos brasileiros ígidos, mas também e, sobretudo, daqueles que têm algum tipo de doença nesse país e, com certeza, facilitando, diminuindo o custo e evitando o sofrimento. Minha pergunta vai nessa direção. Quando, ministro, quando finalmente
esse sonho aí do pontuário eletrônico, dessa conexão, estará disponível para todos nós brasileiros, quando o Ministério efetivamente vai ter isso utilizando dia a dia. Qual a abrangência disso? Vem dos municípios, é conectado, uma rede? Qual o modelo que o Ministério tem pensado nisso? Eu acho que, com certeza, no dia que tivermos isso, vai ser muito mais fácil, senador Garibaldi, porque saberemos onde estão um paciente com um determinado tipo de doença. Ele está lá no interior da Bahia, ele está lá no interior do Sergipe, está no interior do Mato Grosso, do Rio Grande do Norte. Ele precisa disso. O Ministério não vai fazer o planejamento se não quiser, mas sabe que ele tem aquele tipo de doença, que ele vai precisar daquele medicamento, porque hoje em dia é apagando incêndio o tempo todo. E apagando incêndio quando dá, né? Porque muitos ficam pelo caminho, quer dizer, ficar pelo caminho significa perder suas vidas. Mas quando efetivamente o Ministério vai disponibilizar? O senhor acredita que ainda, até o término da sua gestão, isso vai estar disponível, ministro? Senadora Rose de Freitas, por favor. Ministro, antes de mais nada, saudá-lo. Eu tenho uma visão bem firme do trabalho que executa à frente do Ministério. Considero um dos melhores ministros do governo, proativo, atende a todas as demandas e respostas. E eu tenho uma dúvida que eu queria esclarecer, até porque me ocorre receber nesse momento, através da nossa imprensa local e do diretor do Hospital Infantil, que Vossa Excelência atendeu no nosso estado, essa questão desse cadastro sobre os frascos dos medicamentos que são necessários para tratamento de câncer infantil. Um exemplo, né? Que é remédio insubstituível, necessário. Se não tem um cronograma, porque muitas vezes a notícia vem na televisão, aí imediatamente o Estado denuncia, não recebi, aí o Ministério responde, nós estamos mandando periodicamente o medicamento e não temos como aferir esse resultado. E no meio disso tem as vidas, né? Agora acabo de receber aqui, está aqui uma manchete aqui, ó. Tem 2 frascos para acabar dentro do Hospital Infantil, onde se trata da questão dactinomicina. É dactinomicina. Então tá certo. E nós temos aí essa luta que o senhor presenciou, acompanhou. Eu queria saber se não é podia ter um cadastro racional, né? Tantos pacientes entram, tantos medicamentos são necessários. O Ministério divulga antecipadamente que está liberando medicamento, porque quando você vai discutir a solicitação feita pelo hospital, se foi atendida, eles afirmam que não foi, o Ministério afirma que foi, e o paciente é que está no meio da luta pela vida. E a outra coisa que eu queria dizer, Vossa Excelência, eu já lhe apresentei isso posteriormente, mandei uma cópia à mesa, é sobre essa questão da Anvisa. Só o médico, e aqui tem alguns, pode prescrever um medicamento para o Will, por exemplo. Esse medicamento não tem nenhum similar no Brasil. É preciso ser adquirido lá fora. O que acontece quando a Anvisa diz que ele tem que obedecer o registro interno é um prazo, ministro, insuportável de se absorver. Porque quando cai na regra das exigências, muitas vezes quem faz a exigência por mérito, caráter legal das coisas, não olha o tempo de vida que ele tem. Não estou querendo te matar não, tá, Will? Eu só estou exemplificando. É só o tempo de vida que ele tem, a necessidade daquele medicamento, quando ele tem que ser ministrado. E se ele não for ministrado naquele tempo, já morreu. Hoje nós vimos uma matéria terrível, que a falta de um medicamento em determinado lugar do Brasil levou a óbito uma pessoa que teve 4 corações à disposição para o implante. Entendeu? Eu conhecendo a sua dinâmica e a sua maneira de ver, não como parlamentar somente, mas como foi relator dirigente do orçamento, ministro dirigente, achava que quanto a maior entrave de tudo isso é vermos, enxergarmos, ouvirmos e tomar as providências todas, que eu acho que não é possível tomá-las todas ao mesmo tempo, mas o mais rápido possível para que a gente possa responder a demanda que é a pior, que é a demanda da luta pela vida, que é a demanda da saúde. Vossa Excelência,
Eu confio muito que possa fazer isso no tempo e na hora. Vi o combate da febre amarela no meu estado, em que Vossa Excelência esteve presente. Então, eu queria apenas recorrer aí aos auspícios da sua diligente administração. Com a palavra o ministro. Bom, vamos. Sim, então eu vou ler as perguntas que vieram aqui da plateia. Pergunta da Associação Carioca de Distrofia Muscular e Organização Brasileira de Apoio às Pessoas com Doenças Neuromusculares e Raras. O atalureno foi reprovado pela FDA, que é a agência americana, mas aprovada pela EMA, agência europeia. O Ministério da Saúde ouvirá as duas agências? Pergunta da Associação Carioca de Distrofia Muscular. Ministro, o senhor considera que a incorporação de medicamentos órfãos deveria obedecer uma lógica própria de avaliação ou deve ser objeto de uma avaliação similar à dos medicamentos usados para as doenças prevalentes? Terceira, pergunta da Associação Goiana de Esclerose Múltipla Nacional. Por que não antecipar a compra dos medicamentos para evitar o desabastecimento geral nos primeiros 3 meses do ano, devido à dotação orçamentária ser aberta em abril, prejudicando as compras? Quarta pergunta da Associação Piauiense de Fabri. Senhor ministro, nossos pacientes em tratamento contínuo com Replagal para tratamento da doença de Fabry, podemos ficar tranquilos que esse medicamento será comprado regularmente para que não falte como agora? Eu vou parar por aqui, que são as que vieram da plateia. Depois nós temos do e-Cidadania, que nós também temos que... São várias, mas eu vou ler 2 ou 3 e as outras vou encaminhar para Vossa Excelência. Depois? Tá bem, eu vou responder. Pois não, Garibaldi. Senador Garibaldi. Permita interromper o ministro, é porque nós temos aqui, na plateia, 3 vereadores de Sumaré, em São Paulo, que estão perguntando, sabendo que para um medicamento ser incorporado ao SUS, é necessário ter o aval da Conitec, sendo para isso necessária a sua aprovação. No caso do Spinraza, qual a possibilidade dessa aprovação partir do próprio Ministério? Com a palavra o ministro. Senador Garibaldi, esse medicamento já foi aprovado na Conitec. Não foi aprovado na Conitec, foi aprovado, teve registro na Anvisa e teve preço remédio. Não foi aprovado na Conitec ainda, ele deverá ser apresentado. Ainda não foi apresentado já? Esse medicamento, senador, o Brasil foi o 3º país no mundo a registrá-lo, e ele é um medicamento que está sendo preparado dossiê para apresentar na Conitec. Como a gente acredita que o preço dele, a gente conseguiu baixar de 400 mil ampolas para 200 mil ampolas, mas que o preço dele deve cair internacionalmente à medida que outros países irão registrar, a gente está aguardando um pouco para ver se consegue, com essa baixa de preço, levá-lo à Conitec. Mas isso não vai ser impeditivo para aquisição. E eu quero registrar aqui que a Associação de Pacientes da AME nos ajudou bastante em segurar a judicialização até que a gente conseguisse fechar o preço com... Mas eu acho que o problema que está acontecendo, desculpa, é que enquanto não vem a compra, as pessoas não têm o remédio. Como é que se pensa em lidar com isso? Mas aí os pacientes que têm essa doença, ou qualquer doença rara aqui, medicamentos não incorporados, só tem o meio da judicialização para adquirir o medicamento. Nós não temos outra forma dentro da nossa legislação. Nós só podemos comprar o que está incorporado administrativamente, o resto é decisão judicial. Mas o laboratório nunca, até agora, não pediu a incorporação, né? Não entrou na... Então, eu acho que uma das encaminhamentos dessa comissão vai ser, dessa audiência, senador Moca, que vai ficar nas suas mãos como presidente da subcomissão de doenças raras, que nós tenhamos uma outra forma de comprar tudo isso, porque esse jogo de laboratório realmente está tornando impossível a situação no Ministério. E pior ainda para as pessoas que precisam do remédio. 400 mil reais uma ampula, é difícil a gente... Eu entendo, o ministro está negociando de 400 para 200, é uma diferença enorme. Nossa. Mas nós temos que ter outra forma também. Muito bem. A senadora Rose de Freitas falou dos remédios para câncer. Esses remédios, senadora, são pagos no tratamento.
Então, quando a gente credencia um tratamento de câncer, naquele procedimento que é pago para o tratamento, o medicamento já está incorporado. O medicamento dactilomicina, tem que ser comprado pelo hospital, não pelo Ministério. Nós centralizamos a compra da dactilomicina recentemente porque houve uma manifestação dos hospitais que estavam com dificuldade de adquirir. O que acontece na prática é que laboratórios, produtos que são sem patente, de livre produção e baixo custo, os laboratórios tendem a descontinuar para substituí-los por um produto com patente muito caro, como aconteceu com a asparaginase, que vocês sabem, que é um outro produto para câncer infantil, que nós compramos centralizado também, embora nós pagamos o procedimento, e que a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica nos sugeriu comprar PEG asparaginase, que custa 4.000% mais caro. Obviamente, com o mesmo efeito, nós não podemos fazer isso. Mas há, então, um movimento da indústria em descontinuar a produção desse medicamento, que é mais barato, para conseguir colocar no mercado um medicamento mais caro. A dactilomicina já foi centralizada, haverá o abastecimento, mas não era a nossa responsabilidade, é a responsabilidade dos hospitais, e cada vez que a indústria faz um movimento de desabastecimento, por isso nós temos as parcerias para o desenvolvimento produtivo, encomendas tecnológicas e laboratórios públicos oficiais que podem suprir, eventualmente, essa produção. As perguntas sobre a Taloreno, que eu falei que foi reprovado no FDA, e acho que é um assunto que nós vamos avaliar. Vocês estão falando que foi aprovado na União Europeia, nós vamos avaliar. Eu estou apenas alertando, né, que é um assunto que tem que ser olhado com a devida atenção. O Repaglau, se estiverem as liminares em ordem, será comprado dentro da programação, como todos os medicamentos judicializados, né? Não há caso específico. O Spinraza, como pediu o senador Garibaldi, não está ainda aí com solicitação de incorporação. A pergunta do Ataloreno eu já respondi. A pergunta sobre a incorporação de medicamentos órfãos, nós temos, a Conitec tem uma regra geral, né? Nós vamos fazer nós estamos com alguns procedimentos especiais para doenças raras, mas na política como um todo, eles serão tratados dentro da regra que está estabelecida. A pergunta da Associação Goiana sobre desabastecimento geral nos primeiros 3 meses do ano já havia sido feita, eu já respondi ao senador Cássio, né? Nós compramos para um período, fazemos compras para um período e não mês a mês. A pergunta da Associação Piauiense, doenças de Fabry, sobre o Repaglau também já respondi. Não há nenhuma razão para haver desabastecimento, gente. O que há é uma necessária conferência do real cumprimento dos requisitos no processo de compra de medicamentos judicializado. Senador Moca. Desculpa, esqueci de responder ao senador Amorim. Senador, nós já publicamos o cadastramento das empresas que fornecerão às prefeituras tablets, computadores, conectividade, treinamento de pessoal, biometria do usuário, biometria do funcionário, e instalarão a infraestrutura para a transmissão dos dados, certo? As prefeituras que já têm o seu sistema, desde que se adaptem ao nosso padrão, que tem necessariamente que ter a biometria do funcionário, do usuário, nós pagaremos à prefeitura um equivalente a 50% do custo dessa estrutura de informatização. As que escolherem uma das empresas credenciadas, podem ser centenas, na audiência pública tinham 120 empresas que se apresentaram para informatizar unidades básicas de saúde. Nós estabelecemos um preço fixo, as empresas se habilitam, o prefeito escolhe uma empresa, ele é que escolhe, e faz o contrato, e nós pagaremos esta informatização e descontaremos 50% no PAB do município. Então, existem os dois modelos, né? Ou a gente ajuda o município, ou o município patrocina a nossa informatização. A nossa expectativa
é de que daqui ao final do ano de 2018, todas as unidades básicas do Brasil estejam informatizadas, 40 mil unidades básicas de saúde. Hoje, são 17 mil que têm prontuário eletrônico. Eram 920 quando nós assumimos a gestão. Então, o senhor fala que eu comecei a falar disso desde que nós iniciamos a gestão, é verdade. Então, de 920, já temos 17 mil unidades com prontuário eletrônico e vamos a 41 mil unidades com prontuário eletrônico brevemente. Então, e o registro eletrônico de saúde também já foi licitado, está contratado, e o barramento, que lê todos os tipos de sistemas, que municípios têm sistemas próprios de informatização, alguns estados desenvolveram sistemas próprios, nós temos um barramento que lê todas essas informações e padroniza na informação que será fruto dessa avaliação, né? E nós, com essa informatização, teremos a maior base de dados de epidemiologia do mundo, né? E uma integração muito eficiente. Investiremos 3,5 bilhões por ano em informatização. A expectativa nossa é economizar 20 bilhões de reais por ano, economizando duplicação de exames, consultas e entrega de medicamentos. O senador Moca pediu a palavra. Gostaria de dizer ao ministro que, junto com os outros senadores, mas antes vamos conversar também com Vossa Excelência, ou com quem Vossa Excelência determinar, para a gente ajudar na pressão junto à AGU, porque essa coisa de comprar especificamente para um paciente é extremamente... É falta de bom senso isso, né? Não tem por que essa coisa continuar. E uma outra coisa, eu queria que Vossa Excelência, por exemplo, pelo menos garantisse que antes de encerrar o ano orçamentário, a gente tivesse um planejamento no sentido de fazer as compras, porque o desespero das pessoas é ficar por 3 meses, né, sem comprar o medicamento. Porque, no fundo, todo mundo que está aqui só pensa numa coisa: vai faltar o medicamento, ou no mês de janeiro, ou no mês de fevereiro, quer dizer, aí... Eu acho que tem que ter realmente uma pressão política no sentido de ajudar a Vossa Excelência, ainda que seja na área econômica, mas nós temos que dizer a esse pessoal: olha, nós vamos regularizar o abastecimento, porque as pessoas precisam disso, elas estão lutando por isso, porque, na verdade, quando há um óbito, são elas que vão lá confortar a família, ou são elas que recebem a queixa e, às vezes, até os maltratos, porque, às vezes, são injustamente culpadas de não providenciar a medicação. Então, eu sei que a fala pode parecer agressiva, mas Vossa Excelência sabe o respeito, a amizade. Nós que fomos deputado junto por 12 anos, e eu que lhe fui visitar enquanto ainda era prefeito de Maringá, para levar, naquela época, o que Vossa Excelência já fazia diferentemente lá em Maringá pela população. Então, é que eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui querem saber isso. Perguntas aqui, mas vou passar a palavra ao ministro para responder exatamente essa questão tão importante. Senador Valdir Moca, nós não temos esse gap de 3 meses de orçamento, mas também não é essa a questão. As compras estão sendo feitas dentro de períodos de compra, então a gente compra para 150 dias, compra para 120 dias, normalmente 150 é o nosso padrão de compras para ter um abastecimento. Aí iniciamos nova compra. Por que nós não compramos por 1 ano, por 2 anos? Porque cada compra a gente compra mais barato. Não? Nós montamos uma operação de guerra em cima da indústria farmacêutica e cada compra nós compramos mais barato. Cada vez que a gente compra mais barato, a gente pode atender mais brasileiros. E é essa lógica que está estabelecida. Claro que, por conta da pressão e da consequência do nosso modo de negociação, alguns laboratórios provocam o desabastecimento, né, para poder criar uma pressão maior para ver se a gente cede na negociação. Eu quero lembrar aos senhores que nós estamos tratando
A hepatite C, por exemplo, em 2015, nós tratamos 24 mil pessoas, né? Aí depois 35 com o mesmo dinheiro, 42 com o mesmo dinheiro, e agora vamos tratar todos os pacientes de hepatite C, vamos erradicar a hepatite C no Brasil, comprando o tratamento e não o medicamento. A indústria vai se responsabilizar pela qualidade do produto, pela eficiência do produto, pela regularidade da tomada do medicamento, porque nós só vamos pagar o atestado de cura. E eram $9 mil quando eu cheguei no Ministério um tratamento de hepatite C, e agora são $3 mil o tratamento de hepatite C. Então, eu quero pedir a compreensão dos senhores, no sentido de que a ampliação do acesso a todos é a nossa meta. E para que a gente possa dar acesso a todos, nós necessariamente precisamos reduzir as margens extraordinárias que os laboratórios têm na venda de medicamentos. Eu parabenizo essa ação, mas isso está tendo como consequência um hiato, né, de falta de remédio. Agora, o resultado dessa ação correta do Ministério vai propiciar um aumento incrível de pessoas atendidas. Agora, a gente só tem que ver para não deixar esse pedacinho de tempo ser tão difícil para as pessoas. Bom, tem mais algumas perguntas de presentes aqui. Pergunta da cidadã Margarete Maria Araújo, portadora de hemoglobinúria paroxística noturna e porta-voz dos pacientes dessa doença no Brasil. Ela diz que o ministro alegou que houve dispensação de medicamento para paciente que não teria doença, mencionando uma possível fraude. Ele se referiu ao paciente, se referiu ao advogado, mas não falou sobre o médico que deu o diagnóstico. Ela pergunta, o médico foi inquirido? Outro. Pergunta agora da Associação Cearense de Doenças Raras. Qual a previsão de compra da medicação para tratamento de mucopolissacaridose tipo 2, que estão em atraso de 2 meses, pois na última reunião foi informado que a compra seria publicada e até agora nada. Seguinte, pergunta da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves. Quais as especialidades dos médicos que auxiliam o ministro da Saúde? A pesquisa do DENASUS está disponível para o público, onde podemos ter acesso. Última pergunta da Associação Goiana de Esclerose Múltipla Nacional. Por que não incorporar as medicações judicializadas ao SUS? Algumas foram respondidas, mas, em todo caso, tem algumas que não. Essas outras, Vossa Excelência. Se quiser, fica à vontade. Eu já perdi minha audiência, mas pode ir. Tinha audiência com o presidente do Conselho da Federação Nacional dos Municípios. Bom, vamos lá. Faça Temos mais. Daí nós encerramos. Isso aí. Simone Arede, presidente da Associação Brasileira de Homocistinúria e coordenadora do Grupo Mães Metabólicas. Nos erros inatos do metabolismo que fazem uso de fórmula nutricional, o Ministério da Saúde já fez uma portaria de 44 em janeiro de 2007 e outra em maio de 2012, para disponibilizar as fórmulas nutricionais para esses pacientes. Até hoje, nada. Então, todos esses pacientes foram obrigados a entrar na Justiça. Nesses processos, o que o Ministério da Saúde tem a dizer, já que está estudando o caso há 10 anos. Não estamos falando das fórmulas para alergias alimentares que está em consulta no CONITEC, são para os erros inatos do metabolismo. Segunda pergunta da mesma associação, o Ministério da Saúde diz que está elaborando o protocolo da homocistinúria, é assim que pronuncia, uma dessas doenças, só que já se passaram 8 anos. Esse tempo não foi suficiente para resolver o problema. Parece que o senhor pegou uma certa dificuldade de coisas muito andando, né? Rosiana, agora vou à pergunta de Rosiana Vilarim Pimentel, advogada e presidente da Associação Brasileira de Família e Amigos Portadores de CCHS ou Síndrome de Ondine. A síndrome de Ondine ou CCHS é uma doença ultra rara, acomete um bebê para cada 200 mil nascimentos, é uma doença órfã invisível, visto que para essa síndrome não existe ainda tratamento nem remédios, mas manutenção da vida através de respiração mecânica. Por isso é indispensável para o portador adquirir os equipamentos para sair do hospital e ter o direito de viver em casa com a família. Existem muitos bebês esperando decisão da Justiça para obter esses equipamentos. Manter essas crianças no hospital é muito mais dispendioso para o poder público do que fornecer os equipamentos para viverem em suas casas. A sua gestão, ministro Ricardo Barros, tem sido marcada pelo aperfeiçoamento da gestão e economia de recursos. Nesse sentido, sabendo que é mais econômico fornecer os equipamentos aos portadores da síndrome de Ondine para o tratamento domiciliar, há alguma previsão ou estudo sobre o tema no âmbito do Ministério da Saúde?
A última, Cristiane Simone Hamann, presidente da Associação Catarinense de Pacientes e Amigos de Gaucher, ACPAG. Ela gostaria de saber, porque até agora o contrato que foi feito para a compra da medicação de imiglucerase para os pacientes de Gaucher no Brasil não foi assinado. E porque os 7.745 frascos que estão no governo não foi entregue nos estados. Nós temos também 11 perguntas que eu não vou ler, uma essa do Cidadania, uma do DF, uma de Minas Gerais, uma do Paraná, 2 do Rio de Janeiro e 2 de São Paulo, e que elas são no sentido de sobre remédios específicos, tem o nome da pessoa, eu vou encaminhar para o Ministério. Muito bem. Eu vou responder a questão da Margarete Maria Araújo. Né? Evidentemente, toda vez que nós identificamos uma fraude, nós buscamos todos os responsáveis, inclusive o médico. Mas isso é uma ação administrativa da nossa AGU, que, após a constatação da fraude, toma as providências legais necessárias. Todos os envolvidos são responsabilizados. A pergunta sobre a questão da compra da medicação da mucopolissacaridose tipo 2, né, que estão em atraso 2 meses, eu vou verificar exatamente qual é a questão. Né? Como eu disse a vocês, nós temos feito a compra por processo. Quando o senador Moca falou sobre a questão da compra, né? Mas tem que ser feito... Por que tem que comprar um para cada decisão judicial? Porque nós não podemos comprar o remedicamento que não está incorporado no SUS. A pergunta que fala da pesquisa, se a pesquisa do DENASUS está disponível para o público, né? Quais os especialistas, os médicos que auxiliam o Ministério da Saúde? Eles estão presentes aqui. Eu já os apresentei, inclusive, vocês podem procurá-los aqui ao final da reunião. A pergunta da Associação Goiana, por que não incorporar as medicações judicializadas? Normalmente porque o laboratório não pede a incorporação, porque prefere vender judicializado um preço muito mais alto. A Rosiana, da Associação dos Amigos Portadores de Síndrome de Ondine, fala da questão de nós comprarmos respiradores, que eu acho que é esse o caminho. Nós temos um programa, né, Melhor em Casa, nós temos um programa de deshospitalização. Nós buscamos fazer o máximo de deshospitalização, inclusive de pessoas que estão em unidade de terapia intensiva. Então, eu peço que você procure a nossa equipe técnica, o secretário Marco Firma, se puder fazer um contato ali com ela para a gente tratar do fornecimento do respirador para a criança poder ficar em casa e não hospitalizada. É evidente que isso é mais econômico para o poder público e mais confortável para a família. Então, por que os 7.745 frascos ainda não foram entregues nos estados? Eu não sei por quê, mas se você sabe que são 7.745 frascos, é sinal de que nós temos uma boa relação de transparência do Ministério com a associação. E, finalmente... Tem que descobrir por que tão longo. Eu vou verificar, mas eu estou apenas demonstrando que nós fazemos, né, que há acesso das pessoas à situação de fornecimento do medicamento do Ministério, não, que é uma relação de transparência. Né? E aqui a questão que fala dos PCDTs, né, que estão da questão dos inatos do metabolismo, e da homocistinúria, nós temos, de fato, vários protocolos de diretrizes clínicas que estão em andamento, em negociação, que já desde muitos anos atrás eu tenho feito uma relação muito objetiva com as sociedades de especialistas, e desde que eu assumi, a sociedade especialista indica o especialista que participa do debate do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Antes, nossa equipe escolhia um especialista e convidava, agora é um representante da sociedade oficial para lá defender a visão e o interesse da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, eu agradeço muito, deputada Marta Suplicy, a oportunidade do debate,
Atenderei à tarde o nosso companheiro que pediu audiência e também mais alguma associação que queira. Eu tenho alguns compromissos externos à tarde, mas eu estarei lá no Ministério. Minha última audiência é 9h30 da noite. Vocês poderão, eu tento intercalar vocês, ou vocês cheguem um pouquinho depois que eu atendo. E estou a agradecer também ao senador Moca, que fez um esforço muito grande de estruturar esse debate e de já previamente, com as reuniões que foram feitas entre Conitec, Anvisa e os técnicos do Ministério, certamente foram úteis para o esclarecimento e para a integração maior da nossa equipe com as associações dos portadores de doenças raras, reafirmando aqui o meu compromisso, dentro da visão de gestão, de oferecer o maior acesso possível a todos vocês para que possam ter os medicamentos que efetivamente melhorem a qualidade de vida ou possam propiciar a cura desses doentes. Muito obrigado. Ministro, só a questão da regulação. Eu acho que os médicos que estão aqui do Ministério, pelo menos, eu acho que eles concordam com essa questão de que é melhor ir para o centro de referência, aí o centro de referência, se julgar que não é o caso, voltar para a regulação. Eu queria pedir a Vossa Excelência, pelo menos, essa... Eu vou propor, senador Moca, na comissão tripartite, esse debate, porque o Ministério não executa essas ações. Nós não temos o centro de referência, eles são ou do município ou do Estado, e não há como nós impormos um modo de gestão neste nosso modelo de entes da federação autônomos. Mas eu farei a proposta para a comissão tripartite, Estados, Municípios e União, para que, havendo esse entendimento, aí sim, por uma adesão ao entendimento, isso possa se repercutir lá na ponta, nos nossos centros de especialidades. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu quero parabenizar o senador Moca pela dedicação que tem sido contínua e dinâmica em relação às doenças raras e profícua, como hoje nós tivemos também essa reunião aqui, que eu acredito que nós vamos fazer alguns encaminhamentos bem importantes. E agradecer a presença espontânea do ministro Ricardo Barros e parabenizar pela dedicação ao Ministério, e todos nós nos regozijamos muito com a diminuição dos preços dos remédios e esperamos que a gente consiga viabilizar tudo que foi falado aqui, porque interesse de Vossa Excelência tem, a gente sabe que é difícil, mas nós estamos vendo progressos. Agora, às vezes, os progressos não dão esse ato, né, de falta do medicamento, que isso precisa atender as pessoas. Mas que eu acredito que hoje valeu muito. Espero que o senhor consiga chegar na sua audiência, que eu não sei se ainda vai conseguir, mas aqui foi muito bom para todos que se sentiram muito acolhidos nas suas preocupações e nos seus, às vezes, até desespero, e que nós sabemos que estamos sendo ouvidos. Agradeço imensamente e quero dizer que, não havendo mais nada a declarar, declaro encerrada a presente reunião e convoco imediatamente a abertura da próxima reunião, a 65ª para deliberativos. Muito obrigada.